Boa tarde, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos, com uma aula online, começando do zero. Na semana passada, a gente começou essa série de lives, de aulas, falando sobre começar do zero. O que você gostaria de começar na sua vida, de zerar? Começar do zero, começar tudo de novo. E na semana passada, a gente começou falando sobre começar um relacionamento com a gente mesmo, do zero. Como seria começar um relacionamento do zero com você? Como seria para você ter reiniciar tudo que você foi para você até hoje e começar a criar uma nova realidade com você, com a sua luz, com a sua essência, com a sua alegria, com tudo aquilo que você é. Então, bem-vindos todos que já chegaram aqui. Eu tô tentando ligar o abajur para ver se tem um pouquinho de luz para nós. Aí, consegui. Melhor, né? E vamos que vamos. Hoje eu queria trazer um trechinho do livro do Dr. Dan Heer, que é o Sendo Você Mudando o Mundo. E é um trecho que, ou seja, caiu muito bem para mim, sobre coisas que eu já vivi, que todos nós já passamos por isso na vida. E eu tenho certeza que você também já passou por isso. E eu passei há pouco tempo por uma experiência como essa e acho que isso pode contribuir muito com vocês, como contribuiu comigo. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse livro, para mim, é um livro de cabeceira, gente. Porque, olha, vou mostrar para vocês. Cheio de anotações. É um livro que eu leio de vez em quando, abre uma página aleatória e sempre traz uma coisa bacana pra gente. E que pra mim é impressionante como cria muita mágica. Então, agradecendo ao DEM, né, ao Axis, por todas essas ferramentas e a cada um de vocês que estão aqui. Peço que enviem os aviõezinhos, convidem pessoas que vocês acham que essa live vai contribuir e vamos que vamos. Então, vamos lá. É do capítulo 5 do livro Sendo Você Mudando o Mundo, que eu amo. Vamos lá. E se o núcleo de você fosse importar-se? E se seu núcleo, o núcleo da sua essência fosse se importar? Gente, existe coisa mais fantástica que isso, que a gente acha que a gente não se importa. Mas a gente se importa. E cada vez, segundo o DEM, que a gente fala que não se importa, que a gente quer provar pra gente mesmo que a gente não se importa, isso só fere a gente mesmo. Mas deixa eu ler o trechinho aqui para vocês terem mais clareza disso. Ele comenta assim: pegue na minha mão e me deixe conduzir você pelos caminhos da memória por um momento, da sua memória. Você é um adolescente de novo. Um corpo que não se ajusta muito bem. Palavras que não são ditas corretamente. Eu acho que até hoje eu sou adolescente. Baseado nisso, né? E uma constante ebulição de sentimentos e emoções. Ou seja, né? Uma ebulição ambulante quando a gente é adolescente, né? De sentimentos e emoções. Esses anos gloriosos de felicidade que nós vivemos, felicidade e alegria que todos nós vivemos, né? Então, a adolescência, ela tem essa parte. Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes. Uma já é adulta, mas os 2 mais novos são adolescentes. E a gente vê muito isso nesses altos e baixos da adolescência, que eles são muito felizes, mas ao mesmo tempo existe um mau humor aí, né? Disfarçado, escondido, às vezes até mais, se mostra mais do que a alegria deles, né? Mas que tanto isso é somente essa ebulição que o DEM comenta aqui, de sentimentos e emoções, né? Que todos nós já tivemos, que todos nós já passamos por isso. Aí ele fala assim: você lembra dessa época, dessas 3 palavrinhas que você dizia? Não me importo. Eu não me importo. Ah, não importa. Eu não tô nem aí, né? Esse livro aqui é uma tradução, né, do inglês para o português, mas a gente que viveu no Brasil, a gente sabe. Tô nem aí, ai, não tô... Olha, eu não quero nem saber, né? Não tem essa parte? Vamos lá. Lembre-se de muitas vezes que você as pronunciou para si mesmo,
para seus amigos, para os seus pais, professores, um rapaz ou uma moça bonita, rejeitando você de novo. Lembra quando você foi rejeitado em algum momento da sua vida por alguém, seja quem for? E nessa época aí que você estava nessa adolescência, nessa ebulição dos pensamentos, sentimentos, emoções, quantas vezes você disse, não me importa, não me interessa. Não liguei, nem liguei para isso, não tô nem aí para isso. Isso não faz a menor diferença para mim, né? Que a gente diz eu não me importo de muitas maneiras. Não é verdade, gente? Às vezes a gente fala, não, deixa pra lá, né? Preocupa com isso não. Não é assim? Bom, então vamos lá. Para quem chegou depois, a gente está falando sobre o começar do zero. A gente continua essa semana com o começar do zero com você, seu relacionamento com você mesmo. E eu tô lendo aqui um trecho do livro do Dr. Dan Heer, que eu amo, que todo mundo já sabe, que é o Sendo Você Mudando o Mundo. Onde no capítulo 5 ele fala sobre isso, sobre quando a gente não se importa, tá? Quem chegou agora vai pegar aqui um pouquinho na metade. Era verdade que você não se importava com isso? Quando você percebeu aquela rejeição de alguém na sua vida por algum momento? Aquilo que te magoou, que te feriu? Uma atitude de alguém que te machucou de alguma maneira? Ou não se importou com você, né? Pode ser alguém da sua família, ou alguém conhecido, um amigo, ou até um namorado, namorada, né? Claro que não é verdade. Você se importava com muito mais do que você admitiu na sua vida. Até para si mesmo. Gente, isso é incrível, né? Porque todos nós passamos por isso, né? A gente fala, a gente quer fingir pra gente mesmo que a gente não se importa. A gente quer mentir pra gente que a gente não se importa com esse tipo de coisa. Com a rejeição, com aquilo que é com a mágoa, né? Com a decepção que a gente tem com alguém. E, na verdade, o que o Dan comenta aqui no livro é exatamente isso. Você se importava muito mais do que admitiria até para si mesmo. E todos nós sabemos disso em relação quando nós somos adolescentes, não é verdade? Então, tipo assim, você sabe que o adolescente, quando ele fala, não tô nem aí, mas ele tá, é óbvio pra nós, né? Só que o Dan traz aqui uma coisa muito interessante, viu, gente? E se isso ainda for verdadeiro? Se você ainda segue se importando? Se isso ainda é relevante de alguma maneira para você, se importa. Você ainda se importa com os outros, né? Você se importa, sim, quando alguém não é tão legal com você. Quando você se sente rejeitado ou se sente excluído de alguma maneira, né? Aí você realmente se importa e você tenta lutar para não se importar. Lutando contra quem? Você mesmo, né? Vou seguir. Está muito bom, viu? Se você se importar muito mais do que jamais quis saber. E se você se importar muito mais do que jamais quis reconhecer para alguém, ou seja, admitir, não, eu me importo, né? Se for muito maior do que você está tentando admitir. Incluindo você mesmo. E quando você decidiu que importar-se foi aquilo que te envolveu em problemas. Gente, olha isso. O quanto você decidiu na sua vida que o fato de você se importar foi justamente o que te trouxe problema. Você não devia se importar. Você não devia ligar, você não devia ter nem aí, você não devia sentir nada. Você não devia sofrer por isso, né? Isso não devia acontecer no seu mundo. Eu sou muito boba. Por que eu tô ligando pra isso? Tô nem aí. Quer saber? Eu não quero nem saber mais. Quantas vezes a gente repetiu isso na vida? Em quantas ocasiões diferentes, não é? Bom, então vamos lá, seguimos aqui com o Dan.
quanto você... Eu já disse que importar-se intensamente é o que torna você fraco. Quantas vezes você decidiu e concluiu que o fato de você se importar por uma coisa dessa é o que te tornou fraco, frágil, vulnerável. Vulnerável no sentido de disponível para que alguém te machuque, de alguma maneira. Você está disponível para o abuso das pessoas, abuso psicológico, abuso emocional e etc. E por aí vai. Às vezes mesmo até físico, né? É aí nesse lugar onde você fala, se eu não me importasse, talvez eu não teria me envolvido nisso. Se eu não me importasse, eu seria forte. Se eu não me importasse, eu estaria muito melhor, né? Quantas vezes, gente, vocês podem comentar aí que algum de vocês, em algum momento da vida de vocês, e eu também, nos vimos nesse lugar. Nos encontramos nessa situação e nessas condições. E o quanto isso se repete também na nossa vida. Não é que acontece uma só vez e acabou e você nunca mais sente isso, né? Bom. E que isso, esse fato de você se importar, é responsável pela sua mágoa e sua dor. Ou seja, você mesma, sua fraqueza, dentro do seu ponto de vista, o fato de você se importar que alguém te excluiu de alguma forma, que alguém te rejeitou de alguma maneira, ou que alguém te feriu, te magoou, isso é a grande responsável pela sua mágoa e pela sua dor. Como se você fosse fraco porque você se importa. Como se não tivesse valor nenhum o fato de você se importar. Como se isso fosse errado. Não devia existir no seu mundo. Não devia existir no mundo de ninguém. Se eu não me importasse, eu não sofreria. Não é assim que a gente pensa? Seguindo, gente. Esse livro eu aconselho vocês, viu? É cheio de ferramentas de Axis. E aqui eu tô no capítulo 5 do Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. Aí ele comenta: meu amigo, importar-se não é responsável pela sua mágoa e pela sua dor. É quando você deixa de se importar com você e com eles que causa mágoa e dor. Olha que interessante, gente. Vocês conseguem ir para esse lugar aí? Onde algum lugar da sua vida, da sua história, que você se deixou de se importar com alguém ou com alguma coisa, onde você congelou alguma coisa, onde você esfriou alguma coisa na sua vida em relação a isso. E quanta dor isso trouxe para você? Quanta mágoa? Vamos lá. Aí ele continua. Importando-nos com as outras pessoas é sempre a primeira coisa que tentamos suprimir. Quando imaginamos que alguém está tentando nos magoar. Então, quando você entra nesse lugar onde você percebe ou que você acha que alguém está tentando te magoar, ou te fazer errado, ou te ferir de alguma maneira, é justamente aí onde a gente começa a suprimir, ou seja, evitar o importar-se. Que tal? Vamos que vamos. Parece mais fácil julgar alguém e pensar no que fizeram de errado, para que possa ser justificados por não estar mais próximo deles. Olha isso. Ah, não, aquela pessoa fez isso, olha como que ela fez isso, como ela foi errada. Ela não devia ter feito isso, não sei o quê. Então, por isso eu não estou mais perto dela. Mas, na verdade, tudo que você queria era estar. Que loucura, né? Vai aí para alguém que você gosta tanto e que fez isso com você em algum momento da sua vida, onde você se sentiu ferido, você se sentiu traído, se sentiu excluído, rejeitado. Pode ser por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um amigo, não interessa, um chefe.
um parceiro de vida, um namorado, uma namorada, vai para esse momento aí e olha-se para você, se nesse lugar você tentou justificar que aquela pessoa estava tão errada e olhou para ela, julgando a ela, e ela tá tão errada, que aí essa é a justificativa que você usa para dizer para você mesmo: é por isso que eu não estou perto dela. É por isso que eu não me aproximo dela. É por isso que eu me afastei. Não, a gente não faz isso? Olá, mamita. Isso é mais fácil, né? Quando a gente julga, é mais fácil a gente julgar e dizer: olha, essa pessoa fez isso comigo, essa pessoa foi assim e tal, então por isso eu me afastei, não, mimimi, do que baixar as suas barreiras e dizer, sabe? É realmente difícil falar isso, mas simplesmente adoro você. Gente, eu vou convidar vocês para ir energeticamente numa pessoa dessas na vida de vocês. Se tiver uma pessoa atual, uma pessoa do passado, uma pessoa que você tá com alguma dificuldade, ou que você teve, ou que ainda não lavou sua alma em relação a isso, fala com essa pessoa energeticamente agora comigo, isso aqui que o Den tá nos sugerindo. Eu vou convidar você a falar energeticamente para essa pessoa, com seu coração, com suas barreiras lá embaixo. Então vamos baixar as barreiras. Baixar as barreiras, assim, é tirar todas aquilo que você está evitando, sabe? É tirar tudo, é tirar toda a sua armadura, sabe? Tudo que você está se defendendo e tudo que você está tentando, resistindo e reagindo em relação a isso. Quando você está lutando também com isso de alguma forma. Então eu vou convidar vocês a baixar as barreiras agora. Simplesmente peça. Baixando barreiras, e fala energeticamente com essa pessoa. Ou com essa situação. Mesmo que essa pessoa não exista mais aqui no plano físico, não tem problema nenhum. É uma questão de reconhecer que você se importa. Não tem a ver com ela, tem a ver com você. Tem a ver com você finalmente reconhecer: caraca, eu me importo sim. Eu gosto dessa pessoa. É por isso que me dói tanto. Se eu não gostasse dela, talvez não doesse tanto em mim. Então vamos lá, juntos, hein? Sabe, é realmente difícil falar, mas simplesmente adoro você. Gosto tanto de você que dói muito você não querer se aproximar de mim tanto quanto eu gostaria. Não é lindo isso, gente? Isso não é tão doce, tão amável, tão libertador? Eu sinto meu coração mais leve. Ele continua: é isso que realmente está acontecendo. E por essa razão eu tento não julgar você, por eu gostar de você. E considerar que você está errado e procuro me afastar de você. Aí a gente tenta se afastar. Só porque você adora essa pessoa. Não é? Você já tentou dizer isso para alguém? O que aconteceria se você dissesse realmente para essa pessoa, assim, na cara dela: eu gosto tanto de você, tanto que me dói o fato de você não querer se aproximar de mim tanto quanto eu gostaria. E aí eu tento, e é isso que realmente está acontecendo. Por essa razão, eu tento julgar você. Aí eu prefiro te julgar e considerar que você está errado e procuro me afastar de você. É quando a gente vai pro certo e errado, pro bom e mal, pras polaridades. É onde a gente está na defesa. E a gente faz isso, né? Quando tudo isso está acontecendo, a gente diz: caraca, essa pessoa fez isso comigo, melhor eu me afasto dela. Melhor eu julgo ela errada. Só porque ela não quer estar comigo como eu gostaria que ela estivesse. Por eu adorá-la tanto. Por ela ser tão adorável para mim.
todos os circuitos dessa pessoa queimariam. Achei ótimo como que ele foi. Ela olharia para você como se você fosse de outro planeta. E muito possivelmente ela se enterneceria na suavidade que sempre desejou estar, mas nunca se sentiu segura para estar. Que é isso que a gente sentiu agora, né? Vocês que estão aí do outro lado não percebem essa energia, dessa suavidade, desse coração leve? Quando você solta esse tipo de coisa, nesses lugares onde nós estamos julgando alguém errado e estamos tentando afastar dessa pessoa porque ela nos feriu de alguma maneira, nos rejeitou de alguma maneira e no fundo a gente se importa e a gente adora essa pessoa. A gente tem que olhar para isso. Se a gente não olhar para isso, a gente vai começar a gente engana a gente mesmo. E aí a gente, vou terminar, mas a gente acaba se afastando da gente. E aí o seu relacionamento com você começa a ficar precário. Porque você afasta de você. Quando você não admite que você se importa. E que o núcleo de você é se importar. Quando você realmente reconhece que dentro de você, você sim se importa. E tá tudo bem você se importar. Essa é a parte linda de ser você. Tudo vai mudar. E isso tem a ver com o seu relacionamento com você. Por isso que eu trouxe esse trecho desse livro hoje. Porque a gente vai começar do zero esse relacionamento com a gente. E quem que estiver aqui comigo, quiser me acompanhar nessa caminhada de eu vou começar do zero. E na primeira etapa disso vai ser começar do zero com a gente mesmo. E aqui já está incluindo outras pessoas. Eu acho que a gente pode mudar alguma coisa nesse mundo, né? Pelo menos no nosso mundo. Então vamos que vamos. Infelizmente, ninguém mais faz isso no mundo. Não porque não podemos, mas porque aprendemos a não fazer. É como se não pudéssemos nos importar com as pessoas que escolheram não receber isso. Que tal? Ou seja, quando alguém te magoa, é como se você não pudesse se importar com isso. Você devia não ligar. E é onde você está lutando contra você. Em muitas áreas da sua vida. Olá, Sandrita, querida. Olá a todos. O problema é que você já se importa realmente e não pode parar. Isso é parte de ser você. E é uma coisa que você não pode parar, você não pode interromper, porque isso é parte do seu ser. É parte da sua essência. Se importar é o núcleo de você. Assim como é o título do capítulo 5. E se o núcleo de você fosse importar-se? Caraca, muito bom, né? O problema... Bom, você já está comprando uma mentira quando você imagina. Já não me importo mais com eles. Não ligo mais para eles. Eles não me interessam mais. E aí você está comprando uma mentira. Uma mentira sobre você. Sobre sua essência, sobre quem você verdadeiramente é. Quem você está matando quando você faz isso? Você mesmo. Matando a sua energia. Matando a sua essência. Matando algo que é seu núcleo, que é parte de você. Você simplesmente parou de se importar com você mesmo, comprando a mentira de que pode deixar de se importar com qualquer outra pessoa. Que tal? Vou repetir, hein, gente? Você está comprando uma mentira quando imagina, já não me importo mais com eles, eles não me interessam mais. Quando alguém te magoou, te feriu, te rejeitou e etc. Quem você está matando quando você faz isso? Você mesmo. Você simplesmente parou de se importar com você, comprando a mentira de que pode deixar de se importar com qualquer outra pessoa. Para tentar deixar de se importar com eles, você tem que se deixar de se importar com todos, incluindo você.
Eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu quero trazer aqui com essa leitura desse parte desse livro, que é esse lugar onde, tipo assim, eu não vou me importar mais com eles, aí que você começa a se negar, a não olhar pra você e não se acolher nesse lugar que você importa, sim. Onde você não se acolhe. Existe uma rejeição sobre você mesmo quando você decide que você não se importa e, na verdade, se importa. É um pouco confuso. Mas não é isso? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, eu tô aqui pra isso. Eu trouxe esse trecho porque eu achei incrível como ele cabe no nosso projeto de começar do zero, sabe? E é isso, como que a gente se importa sim. Quando alguém magoa a gente se importa sim. Quando alguém rejeita a gente se importa sim. Quando alguém nos exclui, quando alguém nos fere, a gente se importa sim. E a cada vez, que é isso que o Dan quer trazer aqui nesse trecho, cada vez que você nega isso, você tem que se deixar de se importar com você mesmo. Pode, POC! Tudo isso, ó, ficou até azul, o céu tá azul. Mas é porque aqui, ó, não sei se fica a luz, não permite, né? Mas tá azul lá atrás. Que tal, gente? Que tal isso? Então a gente vai começar nessa segunda live, nessa segunda aula, sobre começar do zero, a reconhecer que a gente sim se importa. E acolher isso. Combinado? Combinado? E eu tô com vocês nessa, viu? Porque eu passei por isso. Há pouquíssimo tempo. E eu tava exatamente nesse lugar. Querendo julgar a pessoa como errada pra justificar que eu me afastei dela. Porque eu adoro essa pessoa. Hã? Vamos seguir. Não terminou, não. O negócio aqui tá forte. Isso não funciona de nenhuma maneira. E se você não fizer mais isso, e se seu ponto de vista fosse, de qualquer forma, eu vou continuar a me importar comigo. E vou continuar a me importar independente do que as pessoas ao meu redor escolham. Eu me importo comigo. Todo mundo vai escrever aí, todo mundo que tá aqui comigo agora, vai escrever aí, eu me importo comigo, independente do que as pessoas ao meu redor escolham. Pode só colocar eu me importo comigo, senão fica muito grande. Eu me importo comigo, eu me importo comigo. Então, cada vez que alguém não se importar com você, importe-se você com você e saiba que você sim se importa quando alguém te rejeita. Escreve isso, gente, toma posse disso, sabe? Se empodera dessa demanda. Eu me importo comigo. Eu me importo comigo. Mesmo que alguém me rejeite, mesmo que eu sinta uma dor, mesmo que isso doa em mim, eu me importo comigo. Independente do que qualquer um à minha volta estiver escolhendo me criticar, me julgar, se afastar de mim, me rejeitar, eu me importo comigo. E é isso. E quando você nega que você se importa que o outro te fere, você deixa de se importar com você. Você tem que estar com isso na cabeça. Isso tem que estar claro para vocês aqui hoje. Cada vez que você rejeita o fato de que você sim se importa, você deixa de se importar com você. Isso eu quero que fique claro para vocês hoje. E para mim também, por favor. Que seja essa demanda para vocês essa semana. Eu me importo comigo. Independente do que qualquer pessoa à minha volta esteja escolhendo. Independente de qualquer rejeição que eu esteja sofrendo. Independente de qualquer mágoa que estão me enviando contra mim. E normalmente, gente, as pessoas que estão na crítica de nós e que estão nos afastando de alguma maneira, elas estão vendo uma potência que a gente tem que elas não têm coragem de ter. Então, por favor, repita isso para você mesmo. Eu me importo comigo. Ok? Seguindo, que começando do zero tá bom demais. Hoje é a segunda live. Então, vou repetir o que o Dan falou. Que eu adoro. De qualquer forma, eu vou continuar. E se seu ponto de vista fosse
De qualquer forma, eu vou continuar a me importar comigo. E vou continuar a me importar, independente do que as pessoas ao meu redor escolham. Essa é a única maneira de você se permitir ter a alegria da sua realidade. Vou repetir isso, gente. Essa é a única maneira de você se permitir. É uma ferramenta, permissão. Ter a alegria da sua realidade. E eu vou falar para vocês, eu escolhi isso. Eu fiz uma pergunta, sabe, quando eu estava passando por essa situação, eu tenho uma grande amiga que a gente convivia muito e de repente ela se afastou de uma maneira muito estranha. E eu fiquei magoada com aquilo e quis não me importar. Eu quis não me importar. Sofri. Eu sofri, fiquei triste. Aí depois foi quando eu fui para Miami, que reativou muitas coisas na minha vida, muitas alegrias na minha vida, né? O fato de eu estar com a minha amiga, de eu estar levando minha filha para a universidade, de eu sair daquele cenário que eu estava vivendo de dor e fui para um cenário diferente, comecei a olhar para aquilo. Só que antes de mudar tudo isso, no processo do meu, vamos dizer, luto em relação a esse sofrimento, essa mágoa que eu estava vivendo, eu fiz uma pergunta. Quem sou eu além de tudo isso? Se eu tivesse sendo eu, e se isso não fosse relevante para mim, porque uma coisa é se importar, outra coisa é tornar aquilo relevante. Quando você resolve se importar, escolhe se importar com você, aquilo deixa de ser relevante, e o relevante é se importar com você. Não sei se eu me explico bem. Não sei se está muito claro. Mas é meio por aí. E aí, eu comecei a fazer essa demanda para mim. Quem sou eu, além disso? Como eu estaria desfrutando da minha vida se isso não fosse relevante? E comecei a fazer essa escolha. De estar em Miami com a minha filha, me entregando aquele momento. E não cortando que eu me importava com aquilo. Eu tentava não me importar, vou ser sincera com vocês. Tentei não me importar muitas vezes. Tentei lutar contra isso. Mas na realidade eu sim me importava. E hoje o DEM me presenteia, aqui no livro Sendo Você Mudando o Mundo, com essa pérola, com essa joia sobre isso. Então, a Sandra está comentando aqui que aconteceu isso com a irmã mais velha dela, quando ela começou com Axis. É porque a gente muda muito quando a gente começa com Axis. Então, assim, Sandrita, não sei se você tem esse livro, eu não sei qual é a página em espanhol, mas eu posso mandar para você em privado, porque eu tenho o livro em espanhol também. Mas é o capítulo 5 do livro Sendo Você Mudando o Mundo. Repete isso daqui, isso que o Dan fala. Nem que você não tenha coragem de falar com ela diretamente, mas fala com ela desde o seu coração, sabe? Leva a sua energia nela. Puxa a energia dela com isso aqui, ó. Sabe? É realmente difícil falar, mas simplesmente adoro você. Gosto tanto de você que dói muito não querer se aproximar de mim, tanto quanto eu gostaria que você se aproximasse. É isso que realmente está acontecendo e por essa razão eu estou tentando julgar você, considerar que você está errada e aí eu procuro me afastar de você. E isso, quando você reconhece que é isso, que você adora essa pessoa e que está doendo em você o fato dela não estar próxima de você como você gostaria e que você realmente está tentando julgá-la para que você tenha uma justificativa para se afastar dela, você realmente reconhece que você se importa e aí você passa a se importar com você dentro disso daí. Eu te convido a fazer isso. Baixar suas barreiras, estar 100% vulnerável e reconhecer isso, sabe? E desde esse lugar, dessa amabilidade, dessa doçura, né? Dessa vulnerabilidade mesmo que a gente se coloca e reconhecendo quem nós verdadeiramente somos, você pode cuidar de você e se importar mais com você. E escolher se importar com você, mesmo que ela esteja afastada de você. Ou seja, de qualquer forma, eu vou continuar a me importar comigo, vou continuar a me importar independente do que as pessoas ao meu redor escolham. Então, se ela escolher continuar longe de você, você pode se importar com você.
Todos vocês aqui e eu também. Isso foi muito importante pra mim, gente. Vocês não têm ideia do que foi pra mim vivenciar isso. Inclusive, eu baixei um pouco o meu entusiasmo em relação a tudo que eu fazia. Não vou mentir pra vocês, não. Isso. Esteja em permissão de amá-la, independente da escolha dela. Esteja em permissão de você se importar com isso, com você, e continuar se importando com você, independente da escolha dela. Que aí você sai do julgamento, sabe? E você vê que você tá tentando julgar aquela pessoa, que é muito louco. É nesse lugar aí que você olha assim, caraca, eu tô fazendo de tudo pra julgar. Tô fazendo de tudo, eu tô fazendo um esforço imenso pra julgar essa pessoa e ter a justificativa de que ela tá tão errada que eu posso me afastar dela. E aí eu afasto de mim. Pode, POC, tudo isso. Então vamos lá. E essa é a única maneira de você se permitir ter a alegria da sua própria realidade. Ou seja, você criar a realidade que você realmente deseja criar na sua vida. Estando disposto a realmente importar-se tanto, quanto verdadeiramente você faz e não suprimir isso. Seja qual for a escolha dos outros. E aqui tem um aclarador que eu vou presentear vocês com ele e eu também. Que é: porque isso efetivamente envolve importar-se com você. Tudo que você fez para tentar provar para você que você não se importa e para não reconhecer o muito que você se importa, mesmo com as pessoas que o magoaram muito, você vai destruir, descriar tudo isso, por favor? E todos os aí que sabem o enunciado declarador de Axis, que é o certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9 com os garotos povos de além, e ele está no www.clearingstatement.com, com uma explicação da Simone Milassas e do Dan Heer. Vocês podem me pedir que eu possa compartilhar com vocês. É uma varinha mágica, um enunciado que quebra todas as energias que estão criando isso na nossa vida. Agora a Lu tem um comentário aqui, eu quero ver o que ela vai falar. Uau, que conscientização incrível. Gratidão, Lute linda. Eu me importo, baixando todas as barreiras e todos os julgamentos. É isso aí. Pode, POC, tudo isso, Lu. É isso aí, gente. E aí a gente vê que, tipo assim, caraca, eu tô julgando, não tem problema não. Só reconheça que você tá lutando pra julgar. E o Dan tem uma coisa que ele fala nesse livro mesmo, em algumas aulas que eu já fiz com ele, sobre que nós, humanoides, os humanoides são essas pessoas que querem ver um mundo diferente, que querem ver alegria no mundo, que querem ver luz na vida das pessoas, que querem ser felizes, né? Que querem mudar o mundo. E ele comenta que nós, pessoas que somos assim, a gente tende a acreditar que nós estamos julgando o tempo inteiro. Na verdade, a gente está lutando para julgar, para justificar uma escolha que a outra pessoa, muitas vezes, insanamente, nada a ver, fez. E a gente quer proteger elas, né? A gente não quer defender essas pessoas. E agora nos Big Five, né, que é uma nova ferramenta de Axis, que tem um processo de corpo para essa ferramenta, é naquele lugar onde a gente está tentando salvar essa pessoa. E parece que a gente está tentando salvar a gente, não é? E aí você vira o salvador, e com isso você nunca pode escolher a vida que você verdadeiramente escolheria se você não tivesse nesse processo. E sobre essa coisa do se importar, eu achei maravilhoso, gente, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos isso. Seja com quem for. Às vezes também é só um ponto de vista nosso, né? Às vezes nem é tanto o que realmente aconteceu, é a forma que a gente viu, né? E se na verdade você souber que tá tudo bem, que você pode se importar, que isso doeu em você e você gosta tanto dessa criatura, e por isso você vai fazer de tudo para julgar ela. E você vai fazer de tudo para fazer ela errada. Para você ter realmente a justificativa que tá vendo. Por isso eu me afastei dela. E aí você afasta de você mesmo. Então, pessoal, é isso.
Eu acho que por hoje, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu tô aqui para responder. Se tiver algum tema que vocês gostariam de falar, mas eu acho que por hoje é isso, sabe? E se o núcleo de você fosse importar, e se você puder reconhecer isso, e nunca mais lutar contra isso, e nunca mais lutar contra você, nunca mais tentar suprimir dentro de você o quanto você sim se importa, e o quanto doeu isso em você. E aí quando você olha para isso desde um espaço, ok, sim, eu me importo, sim, isso dói, mas independente dessa escolha, dessa pessoa não querer estar comigo, dessa pessoa não me magoar, ou não me receber, ou não querer estar na minha vida, eu me importo, vou continuar me importando comigo. Tem coisa mais linda que isso, gente. Então, assim, eu tô amando esse começando do zero. Nós não vamos ficar só no relacionamento com a gente mesmo, viu? Eu tava querendo fazer essas lives quase todos os dias, eu não fiz, que eu tô aqui num momento meio voltando, né? Me reorganizando, voltando para Bogotá. Tem que colocar minha vida em dia, meus horários em dia, porque meu horário é muito bagunçado. Mas eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês, dividindo isso. E muito obrigada por todos que estão aqui. A Márcia tá falando que é receber tudo, até o afastamento da outra pessoa. Exatamente. E independente dessa pessoa escolher isso, você vai continuar se importando com você, Márcia. Continue se importando com você, independente da escolha do outro. E é isso. Só meu coraçãozinho. Minha linda, minha filhotinha linda. Pessoal, então eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser mandar alguma mensagem para mim em privado, quiser fazer algum comentário, quiser alguma facilitação, tô aqui com muito carinho, muito amor para contribuir com vocês. E devo começar essas lives também em espanhol, tô devendo pro pessoal do espanhol. Vou começar também a fazer em espanhol e o que mais é possível. Deixo aqui meu beijo enorme, todas as terças-feiras, horário do Brasil, 5h30 da tarde. Eu estou aqui com essa live começando do zero, que é uma aula, na verdade. A ideia é trazer uma facilitação. E vocês podem me acompanhar, tem o link na minha bio para o grupo de WhatsApp de lembrete, tá bom? Um beijo para vocês, deixem seus comentários e não esqueçam da demanda. Eu me importo comigo, ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus.